deixa eu entrar no chat, que hoje eu vou dar aula para esses meus alunos. Acho que eu vou falar bom dia para eles. Olha quem tá chegando. Ferrou. O que você tá fazendo aí, hein? Você não disse que eu sou você? Eu sei eu. Então, mas não é por causa disso que que você você pode pode dar bom dia pra entrar assim no chat sem minha permissão. Eu não vou atrapalhar a aula. Não é verdade? Criançada, ela acha que eu vou atrapalhar a aula. Mas ela não sabe que a gente é a mesma pessoa? Deixa hoje eu comandar. Tá bom, vai, só hoje, hein? A responsabilidade é sua, hein, criançada? Então, aguente ela. Bora pra aula. É com ela hoje. Bora pra aula. Turminha, vamos para mais uma aula de matemática. Nós estamos na aula 100, multiplicação e divisão. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês que quando a gente fez na aula passada adição e subtração de frações, é totalmente diferente do que a gente vai ver hoje, que é multiplicação e divisão. A regra é outra, não tem MMC aqui. Eu acho até mais fácil, mas o pessoal confunde muito, esquece de olhar esse pontinho aqui que representa a multiplicação. Então, toda vez que eu tiver multiplicação ou divisão de frações, eu vou fazer de outra maneira, certo? Eu não tenho que arrumar os denominadores. Na multiplicação eu vou fazer de um jeito, na divisão eu vou fazer de outro. Eu vou explicar para vocês aqui na aula de hoje. Então, veja que no primeiro exercício eu tenho o seguinte, ó, 4 vezes 7 onzeavos. Gente, eu só posso fazer quando a continha quando eu tenho duas coisas iguais. Por quê? Porque na multiplicação de frações, então ele fala, ó, multiplicação de frações, então todo mundo tem que fazer, tem que virar fração. Então esse 4 aqui, ó, eu vou pôr o 1 embaixo e ele vai virar uma fração, certo? Então, quando eu tenho multiplicação de frações, eu vou fazer o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo, só. Não tenho que fazer MMC. Então, agora, a partir de hoje, quando você ver duas frações, a primeira coisa que você vai olhar é o sinal. Se for mais ou menos, tem que fazer MMC e arrumar os denominadores, igual a gente fez na aula passada. Se for vezes, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, multiplicados, certo? Então, a gente vai pôr um tracinho aqui, um igual, um tracinho e vamos multiplicar. 4 vezes 7, 28 e 1 vezes 11, 11. Neste caso, não tem como reduzir mais, porque o 11 é número primo. Então, não tem como reduzir, porque o 28 não é divisível por 11. Para aqui, ok? Agora, vamos na letra C. Veja que eu tô pulando a letra B, porque vocês vão tentar fazer ela sozinhos, tá? Então, veja, eu tenho menos 9 vezes menos 3 sobre 2. Tem alguém aqui que ainda não é fração, é o 9. É multiplicação de frações, então isso aqui tem que virar uma fração. Então, aqui tem 1 quando não tem nada. Mesma coisa, olha o sinal, é multiplicação. Então, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, vamos fazer a continha. 9 vezes 3, 27. Olha, quase que eu coloquei errado, hein? 9 vezes 3, 27. Menos com menos, mais. Não esquece a regra de sinal. 1 vezes 2, 2. Não dá mais para dividir, porque o 2 é número primo e o 27 não dá por 2, certo? Olha lá, vamos no de baixo. 8 vezes menos 2 terços. É uma multiplicação. Mas por que está entre parênteses? Porque esse 2 terços aqui ele é um número negativo. Então, para não juntar a multiplicação com o sinal de menos, é colocado um parênteses para que você perceba que aqui tem uma multiplicação. Daqui um tempo, esse pontinho vai desaparecer. Você vai ter que saber que entre um número e um parênteses existe uma multiplicação, certo?
Ele tá pondo agora porque a gente tá começando, mas daqui a pouco não aparece mais, tá? O que eu faço primeiro? O 8 vai virar fração, porque é multiplicação de frações. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Gente, não se cansem de falar isso, porque chega na hora a gente não lembra. Então, quando vai fazer exercício de matemática, fala alto. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, 8 vezes 2, 16. Regra de sinal, menos com menos é mais, 1 vezes 32 é 32. Agora, neste caso, sim, eu consigo simplificar a minha fração e eu posso dividir isso aqui por 4, certo? 16 dividido por 4 vai dar 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. Ixi, ainda dá para dividir. Dá por 2, gente. Então, vamos dividir de novo. Por 2, ele vai dar 2 e 4. Ainda dá para dividir. Vamos dividir de novo. Dá de novo por 2. Então, vai dar 1 meio. Ah, eu poderia ter dividido 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 já de uma vez aqui? Poderia. Mas se a gente não lembrar que na tabuada do 16 tem o 32, vai simplificando até chegar no mais irredutível possível, tá bom? Eu vou virar a página. Já no exercício 2, pessoal, ele fala o seguinte, ó, calcule. Veja que eu pulei a letra A, eu vou fazer a letra B, porque é muito parecida com a A, e depois vocês fazem a A sozinhos. Eu tenho menos 5 sétimos de 42. Esse D vai virar vezes. Então, como que eu vou arrumar isso aqui? Eu vou copiar o 5 menos 5 sétimos, o D vira vezes e o 42 vai virar uma fração, 42 sobre 1. Toda vez que tiver esse D, ele vai virar vezes. Veja que agora é uma multiplicação de duas frações, porque o 42, que era número inteiro, eu coloquei 1 embaixo e ele vira uma fração. Então, agora é aquela história, multiplicação de frações, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 5 vezes 42 dá 210, menos com mais, menos. 7 vezes 1, 7. E 210 dividido por 7 dá 30. O sinal do 7 é positivo, então menos com mais, menos. Vai dar menos 30. Eu vou fazer a 3, que é o mais difícil. Veja que eu tenho aqui números inteiros e frações, sinal de mais, de menos, de multiplicação. Então, antes de eu começar a me desesperar, eu vou pôr todo mundo com o 1 embaixo e vai ficar todo mundo uma fração, certo? Agora que todo mundo virou uma fração, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma expressão, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, certo? 12 dá para dividir por 4? Dá. Mas, se eu dividir 12 por 4, vai dar menos 3, ele vai virar um número inteiro, eu vou fazer ele virar uma fração. Pode ser também. Ou eu posso já multiplicar. Eu prefiro já fazer a multiplicação aqui, ó. 4 vezes 18 e 9 vezes 1. 7 vezes 12 e 1 vezes 4, certo? E copiar o que sobrou. O que sobrou? O 8 sobre 1, 4 vezes 18 vai dar 72. Então, menos com mais vai dar menos 72. 9 vezes 1, 9. Agora, eu faço 7 vezes 12, vai dar 84. Então, eu ponho mais com menos, menos 84. 1 vezes 4, 4. Veja que agora eu só tenho subtrações de frações. E lembra que na aula passada a gente já viu que quando a gente tem adição ou subtração de frações, os meus denominadores têm que estarem iguais. Então, eu tenho que fazer o MMC. Então, aqui do lado eu vou fazer o MMC do 1, do 9 e do 4. 1, 9, 4. Entendam que o MMC do 1, ele tem que chegar no 1. Ele já está no 1, eu não preciso nem resolver ele. Eu pus ele aqui porque ele estava aqui embaixo. Mas vamos começar do 2, que é o primeiro primo. 1 eu não preciso mais resolver, 9 não dá, eu vou copiar, aqui vai dar 2, 2 de novo, 1, 9 e 1.
Aí, agora é por 3, 1, 1 e 1. Perdão, aqui é 3 e por 3 de novo, 1, 1 e 1. Então, aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, no lugar do 1, do 9 e do 4, eu vou pôr 36. Então, vai ficar 36 menos 36 menos 36. Lembrando que sempre divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 36 dividido por 1, 36, vezes 8, 288. 36 dividido por 9, vezes 72, dá 288. 36 dividido por 4, vezes 84, dá 756. Veja que esse com esse positivo, esse negativo, um anula o outro. Sobrou 756 dividido por 36. Negativo, né? E este número dividido por esse vai dar 21. Menos com mais, menos. Menos 21, ok? Vamos pro próximo. Do número 4, então, eu vou fazer com vocês a letra B e a letra C. São multiplicações de frações. Então, eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Gente, quando o número é grande, eu posso fazer a divisão aqui. Ao invés de fazer o de cima, multiplico o de cima, eu posso fazer o de baixo, divido pelo de cima. É uma outra estratégia para resolver. Mas para não confundir a cabeça de vocês, eu vou fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, mesmo que a conta fique grande. Mas eu poderia fazer 18 dividido por 19, 2 e 42 dividido por 6, 7. Poderia. Só que vocês confundem na hora de colocar os números no numerador e no denominador. Então, eu vou seguir o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E vou fazer a continha, ó. 19 vezes 42 dá 798. E 6 vezes 38 dá 228. Essa fração eu consigo reduzir e eu consigo dividir ela por 6. Ah, eu não lembro por 6. Pode ser por 2, depois pode ser por 3. 798 dividido por 6 dá 133. E 228 por 6 dá 38. Agora eu posso simplificar isso aqui e dar por 19, gente. É difícil de achar, mas dá. Vai dar 7 sobre 2. É o que eu falei para vocês. Quando o número é grande, aí fica difícil resolver assim. Mas é uma maneira segura, só não errar na continha de multiplicação. Aqui é a mesma coisa, ó. Multiplicação de duas frações. De cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. A diferença é que está entre parênteses porque eu tenho uma multiplicação e um número negativo. Aqui eu não tinha. Então, 15 vezes 36 vai dar 540. Passo o traço, faço a regra de sinal, menos com menos é mais. 6 vezes 3 dá 18. E 540 sobre 18 dá para dividir por 6. Se eu simplificar isso aqui, ele vai ficar 90 sobre 3. E 90 dividido por 3 dá 30. Certo, pessoal? Poderia ter resolvido 540 dividido por 18 aqui, dava 30 também. No exercício 5, não é mais uma multiplicação, é uma divisão de frações. Como assim de frações, Lilian? Esse 4 tem um embaixo, certo? Então, ó, é uma divisão de frações. Eu faço do mesmo jeito? Não. Tem dois jeitos de resolver isso aqui. Eu vou fazer dos dois, tá? E vocês escolhem qual vocês preferem. A primeira maneira é o seguinte: quando eu vejo uma divisão de frações, eu vou fazer a multiplicação em cruz. E daí vai ficar assim, ó. Multiplicando em cruz, o de cima multiplica o de baixo, fica em cima. O de baixo multiplica o de cima, fica embaixo. Quem manda é a primeira. Então, se eu começo aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 4, 20. Acabei. Qual é a outra maneira? A outra maneira é fazer o seguinte: eu copio a primeira fração, que é 1/5, ó, copiei, e eu vou trocar a divisão pela multiplicação. Se eu tô trocando a divisão pela multiplicação, a minha segunda fração eu vou inverter. O 4 vem embaixo e o 1 vem em cima. Aí eu faço o de cima com o de cima,
o de baixo com o de baixo na multiplicação, porque agora não é mais divisão, é multiplicação. E 1 vezes 1 é 1 e 5 vezes 4 é 20, ó, dá o mesmo resultado. Ou multiplica em cruz, mas não pode esquecer que quem manda é a primeira, então o que eu comecei em cima fica em cima e o que eu comecei embaixo fica embaixo, ou eu troco a segunda fração e faço a multiplicação como eu fiz nos exercícios anteriores. Eu faço assim, acho mais fácil, mas quem prefere faz assim, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó, vou fazer dos dois jeitos. Coloque o 1 embaixo, é uma divisão. Se for em cruz, quem manda é a de cima. Então, você vai fazer 1 vezes 1, 1, menos com mais, menos. 3 vezes 6, 18. O 3 não tá embaixo? Então, vai embaixo, certo? Ou você faz o que eu falei, copia a primeira, troque a divisão pelo vezes, e aí você inverte. O 1 vem em cima e o 6 vem embaixo. Você só inverte a segunda. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Ah, esqueci do sinal aqui. Menos com mais, menos. 3 vezes 6, 18. Dá a mesma coisa. Então, vocês vejam qual vocês preferem. No exercício 6, veja que aqui eu tenho muita coisa para fazer. Antes de tudo, veja que eu tenho menos, vezes, dividido, número inteiro, fração. Todo mundo vira fração. Vamos pôr aqui 1 e 1. Olha, eu tenho divisão aqui, multiplicação aqui. Eu vou fazer a divisão aqui, eu vou multiplicar em cruz aqui. Aqui também é divisão, eu vou multiplicar em cruz. E aqui, como é uma multiplicação, o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Posso fazer tudo de uma vez só? Pode. Então, vamos fazer a divisão, ó. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Menos com mais, menos, certo? Aí, aqui, é multiplicação, de cima com de cima. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 8, 8. Menos com menos, mais. Aqui, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5, 5. Mais com mais, mais, certo? Agora, eu tenho adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, agora eu vou arrumar os denominadores, certo? Eu vou pegar o 20, o 8 e o 5 e vou fazer MMC. Dá por 2, vai dar 10, 4 e 5. Dá por 2, vai dar 5, 2 e 5. Dá por 2, vai dar 5, 1 e 5. E dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Se eu multiplicar todos os números aqui, ó, eu vou encontrar que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 5 é 40. Eu vou trocar o 20, o 8 e o 5 por 40. Ó lá, mais, menos, 40, 40. Aquela história, divida pelo de baixo, multiplique pelo de cima. 40 dividido por 20, 2. 2 vezes 3, 6. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 4, 30. 5 vezes 6, 30. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 4, 32. Agora, eu vou resolver a minha adição e a minha subtração. Lembra que esse número é negativo. Então, se eu começar por aqui, ó, fazer menos 6 mais 30, que é um 30, vai dar 24, certo? Positivo, sobre 40. Vou copiar o 32 aqui, sobre 40, e agora eu vou fazer 24 mais 32, vai dar 56 sobre 40. Dá para dividir, eu vou dividir esses dois números por 2, dividindo por 2, eu vou chegar em 56 dividido por 2 vai dar 28. E 40 dividido por 2 vai dar 20. Ainda dá para dividir, e dá para dividir por 4. Dividindo 28 por 4 vai dar 7. E 20 por 4 vai dar 5. Agora sim ficou a mais irredutível possível. Vamos para a próxima.
Bom, turminha, no exercício 7, tem o A, B e o C. Eu vou fazer o B e o C com vocês, e o A vocês tentam fazer sozinhos, porque é muito fácil. O que ele fala no exercício? Ele fala o seguinte: apresente o inverso de menos 5 13avos e 4 inteiros mais 7 meios. Então, o inverso é trocar o numerador pelo denominador. Então, como que eu faço isso? Eu ponho o sinalzinho de igual aqui, o traço de fração e troco. O numerador fica em cima, no caso aqui fica o 13, continua negativo, e o 5 desce embaixo. Isso é o inverso. Já no exercício C, é um pouquinho diferente, por quê? Porque eu tenho uma parte inteira e uma fração. Eu fiz um desenho aqui para que vocês entendam que eu vou ter que transformar tudo isso aqui primeiro em uma fração só para depois fazer o inverso. Então, o que seria 4 inteiros? Vamos supor que isso aqui seja chocolates. Se eu comer 4 inteiros, eu vou comer 4 chocolates inteiros. Então, eu estaria comendo 1, 2, 3, 4, certo? Mais 7 pedaços de 2. O que significa isso? 7 meios é uma fração imprópria. O que significa uma fração imprópria? É quando eu tenho o numerador maior que o denominador. Ela é imprópria porque como que eu vou dividir em 2 pedaços e comer 7? Isso não existe, então significa que eu tô comendo mais do que um. É como se eu pegasse um chocolate, dividisse em 2, comesse uma parte, 2 partes. Tá faltando. Mais um chocolate, 3 partes, 4 partes. Mais um chocolate, 5 partes, 6 partes. Mais um chocolate, 7 partes. Significa, então, que os 7 meios, na verdade, é 3 inteiros e mais metade da outra parte, do outro chocolate, certo? Então, como que eu vou transformar isso aqui numa fração? Primeiro, que eu tenho que dividir os inteiros aqui pela metade para ficar todos repartidos igualmente. Então, eu vou pegar o traço de fração, vou pegar a minha canetinha e vou dividir igualmente, ó, dividindo igualmente para mim descobrir que fração é aquela. Então, agora eu vou contar os pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é como se eu tivesse pego 15 pedaços de 2. Eu fui dividindo de 2 até chegar aos 15. Então, a fração que representa 4 inteiros, 7 meios, é a mesma coisa que 15 sobre 2. Só que 15 meios não é o inverso. Para eu encontrar o inverso agora, eu troco o numerador pelo denominador. Fica 2 quinzeavos, ok? Último exercício, então, veja que eu tenho aqui divisões de fração. Quando é divisão de frações, ou eu multiplico em cruz, ou eu troco a segunda fração. Eu vou multiplicar em cruz primeiro, depois eu faço trocando. Então, eu vou fazer 1 vezes 9, 9. 14 vezes 42 dá 588. Mais com menos, menos. Agora, eu consigo simplificar isso aqui por 3. Simplificando por 3, 9 dividido por 3 vai dar menos 3, porque é menos 9. E 588 dividido por 3 dá 196. Agora, não dá mais. Se eu fosse fazer o contrário, eu ia pegar 1 sobre 14... E no lugar do dividido eu colocaria vezes e trocaria o 9 e o menos 42 eu colocaria embaixo. Aí ia ficar 1 vezes 9, 9 e 14 vezes 42 vai dar 588. Simplificando por 3, né? Voltaria, no caso aqui é menos 9, né? Menos 3, 196, certo? Faço aqui. Aqui, olha, no 32 eu faço a mesma coisa. Multiplico aqui. Estão escutando esse barulho, gente? Tem um casal de maritaca que vem aqui todo dia às 5 horas da tarde. E é 5 horas da tarde agora que eu estou gravando com vocês. Então, eu vou fazer 32 vezes 9 dá 288 e 7 vezes 4 vai dar 28. Menos com menos vai dar mais. Simplificando isso aqui por 2... eu vou encontrar 288
dividido por 2 é 144 e 28 é 14. Aí eu consigo dividir de novo por 2, certo? Que vai dar 144 por 2 vai dar 72 e 14 vai dar 7, certo? Final da aula, eu sei que o vídeo ficou longo, me desculpem, mas a aula era muito cheia de coisa para resolver, não dava para fazer menor. Fiquem com Deus, façam os exercícios que sobraram, vocês vão ficar com as adicionais 44. Beijos, bom final de semana, fiquem bem, até a próxima aula.